gravar aqui. Ok. Beleza, tá gravando. Boa. Vamos aí, então. Ó, uma listinha considerável, né? Um número legal de exercícios. Peguei alguns que eu achei mais interessantes da gente fazer, óbvio. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa eu só olhar aqui para ver se não é nada importante. Seguinte, comecemos então. Primeiro, do Enem. Tinha um texto absurdamente grande para falar sobre esse inseto, né, sobre essa praga da cana. Como uma boa parte dos exercícios do Enem a gente pode desprezar o texto, vamos ao que importa. Ao beber uma solução de glicose, 16H12O6, um corta-cana ingere uma substância. Beleza, ele foi lá na cana-de-açúcar e pegou a glicose proveniente da cana-de-açúcar. O que ele vai estar ingerindo? Ele vai estar ingerindo um carboidrato, certo? Função de carboidrato no corpo? Uma única, não é? Ou uma única que vocês devem carregar com vocês? Produção de energia. Então, o que nós podemos falar sobre isso? Vamos lá, alternativa A. Que, ao ser degradado pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo? Sim, né? Quando você degrada a glicose, nós vimos na semana passada que você produz energia. Então, já de cara, alternativa A. B, inflamável. A glicose não é inflamável de forma nenhuma. C, que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que reestabelece o teor de oxigênio no organismo? Não necessariamente. Ela não estabelece o teor de oxigênio no organismo. D, insolúvel em água, que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo? Não também. Ela é solúvel em água. Insolúvel em água só lipídios, carboidratos não. E E, de sabor adocicado, que utilizado na respiração celular, fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera? Beleza, ela até fornece de fato gás carbônico. Só que esse gás carbônico, se eu levar em conta somente o corta-cana, não vai ser necessário por manter a taxa de gás carbônico na atmosfera, tá? Existem outras formas de obtenção de CO2. Então, alternativa A da pergunta 1. 2. Os lipídios são moléculas apolares, lembram, as únicas moléculas apolares, que não se dissolvem em solventes polares como a água. Com relação aos lipídios, podemos afirmar que... Beleza, vamos lá então. 1. São moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos. Sim, né? Lipídios são a nossa reserva de energia para o futuro. Lembra, eu tenho como reservar energia de duas formas. Eu posso reservar energia na forma de glicogênio, que aí é uma energia que eu utilizo rapidamente. E quando eu tenho uma quantidade muito elevada de glicose sobrando, aí eu pego esse glicogênio, converto ele em lipídio. E é por isso que nós engordamos. Então, a 1, verdade. 2. Então, os lipídios são importantes componentes de todas as membranas celulares? Correto também. 3. Estão diretamente ligados à síntese de proteínas? Quem faz a síntese de proteínas para mim? Ribossoma. E os retículos endoplasmáticos? Não. Servem como fonte primária de energia? Fonte primária, não.
A minha fonte primária é a glicose lá do exercício anterior. Não chega nem a ser a fonte secundária, porque a fonte secundária é o glicogênio ainda. 5. A cutina, a suberina e a celulose são exemplos de lipídios? Não. A celulose não é lipídio nem a pau. A cutina e a suberina, show de bola. Agora, a celulose não é um lipídio de forma nenhuma. Então, as alternativas corretas são a alternativa 1 e a alternativa 2. Isso dá a letra E. Letra E, então. Tudo bem? Beleza? Próximo. Espera aí, deixa eu só colocar o chat aqui, caso alguém fale alguma coisa. Bom, então vamos lá. Próximo, Fatex. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma evolução no estudo das células. Beleza. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos, porque se descobriu que os primeiros, entre outras características. Então, o que tem nos procarióticos? Possuem parede celular e cloroplastos? Não, o procarionte não tem nada disso. B. Possuem material genético disperso pelo citoplasma? Fato, né? Procariontes, o DNA deles não está preso em lugar nenhum, está disperso no citoplasma, e ainda se quisesse colocar um material genético circular disperso no citoplasma, estaria mais correto ainda. Alternativa B. O que quer dizer ele ser circular? Porque eu não entendi isso. O material circular, ele não é tão espiralizado. O nosso material genético, por exemplo, ele é no formato daquelas fitinhas, não é? A cromatina. Sim. No procarionte, esse material, ele vai se... Como seria a palavra? Ele vai se organizar nesse formato perto do circular, justamente para formar aqueles plasmídeos que ela precisa usar para fazer a reprodução sexuada. Então, ela pega esse pedaço de material genético em forma de círculo e, por exemplo, pode infectar uma célula com ele ou pode ajudar na transferência para uma outra bactéria. E aí faz a reprodução dele. Muito bom. Então, a alternativa ficou a B, mas vamos seguir, já que nós estamos estudando pelos exercícios. Possuem o núcleo organizado, tá, já pode parar aí, não possuem núcleo organizado. D, não possuem núcleo, tá certo. E, não tem material genético, errado, não é? A base de um ser vivo é justamente ele ter material genético. Até o vírus, que muitos consideram não sendo ser vivo, apresentam um material genético. E, não possuem clorofila. Sim, não possuem clorofila. E não se reproduzem? Não, também, né? A outra premissa de você ser considerado um ser vivo é a capacidade de você conseguir se reproduzir. Então, alternativa B. VUNESP, esse, se eu não me engano, tem na apostila de vocês. Tá? Então, vão ter alguns exercícios aqui que vocês vão achar similares. Como é que são exercícios muito bons, tá? Então, eu faço questão de falar sobre isso. Devido à sua composição química, a membrana é formada por... e também porque eu não tive a possibilidade de falar em sala. É formada por lipídios e proteínas, ela é permeável a muitas substâncias de natureza semelhante. Alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade devido ao seu tamanho. No entanto, certas moléculas grandes precisam de uma ajudinha para entrar na célula. Essa ajudinha envolve uma espécie de porteiro, que examina o que está fora e o ajuda a entrar. Beleza? E quem mandou esse quote para nós. No texto e na ordem em que aparece,
a autora se refere a quê? Muito bom. Então, vamos entender o que ela está falando. Ela está contando a composição da membrana plasmática. Ela está falando para nós justamente o fato da membrana permitir a passagem de algumas coisas e não de outras. E ela está falando também a respeito de alguns transportes. Vamos lá, na ordem do que ela pode estar falando. Ao modelo do mosaico fluido da membrana plasmática, à difusão e ao transporte ativo. Bom, devido à sua composição, a membrana é formada por lipídios e proteínas. Ela é permeável a muitas substâncias de natureza semelhante. Tá, posso ficar com essa. Alguns íons entram e saem da membrana com facilidade devido ao seu tamanho. Ou seja, se eles entram e saem com facilidade, é algo que acontece naturalmente. Difusão. O transporte natural dos componentes, transporte passivo. Transporte passivo, difusão. Difusão. No entanto, certas moléculas grandes precisam de uma ajudinha para entrar na célula. Se elas precisam de uma ajuda, não é um transporte natural, é um transporte que eu forço ele a acontecer. Então, muito bem, ó, eu estou falando aqui de um transporte passivo através de difusão, não é? E aqui eu estou falando de um transporte ativo. Tranquilo? Então, na alternativa A, fala do modelo do mosaico fluido, a difusão e ao transporte ativo. Vamos ver as outras. Ao modelo do mosaico fluido, a osmose e ao transporte passivo. Não falo de osmose. C, a permeabilidade da membrana seletiva. Tudo bem, isso também posso colocar como verdade. Agora, ao transporte ativo e ao passivo, ela quer na ordem, né? Na ordem aparece o ativo, o passivo primeiro e o ativo depois. D, aos poros da membrana plasmática, a osmose e a difusão facilitada. Primeiro, não comenta sobre poros, em momento algum. Esse meu transporte passivo, ele é por difusão e não por osmose. E a difusão facilitada é uma forma de transporte ativo. Então, não pode ser essa daqui também. E, aos poros da membrana plasmática, a difusão e a permeabilidade seletiva. A difusão, beleza, né? Show de bola, pode ser. Agora, aos poros e quanto à permeabilidade, está errado. Então, de forma que a resposta é a alternativa A. Então, gente, sempre que vocês pegarem aqui um exercício desse tipo, vão por passos. Ah, a autora se referiu a quê? Nesse começo aqui, ela pode estar se referindo a várias coisas, não pode? Nesse comecinho aqui. Pode. Então, olha só como a gente fez. Eu não me preocupei tanto com essa primeira parte. O que eu fiz? Eu fui no que a gente tinha certeza. Isso daqui só pode ser uma coisa. Só pode ser o transporte passivo. E só pode ser o transporte passivo por difusão. Isso daqui só pode ser o transporte ativo. Concorda comigo? Porque é o que eu estou utilizando proteínas. Então, tendo essas minhas duas certezas, eu vou na alternativa que marca essas minhas duas certezas, e aí, a hora que eu volto para a alternativa A e vejo essa primeira afirmação, ela faz sentido. Não faz? Eu posso falar, sim, que isso daqui é um modelo do mosaico fluido. Afinal, é como a membrana está caracterizada para a gente. Tranquilo? Então, vamos na certeza e aí o resto a gente vai trabalhando alternativa a alternativa. Bom, próximo. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções estão relacionadas. E aí ele quer saber sobre o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, o que nós temos para falar sobre ele? O que a gente disse na aula de citoplasma? Que o complexo de Golgi ele é uma estrutura membranosa e que o complexo de Golgi ele está inserido na minha função de
secreção celular. Ou seja, ele vai pegar substâncias da minha célula, ele vai armazenar essas substâncias, vai empacotar essas substâncias e vai dar o destino para que elas saiam da minha célula. Tranquilo, beleza. Vamos ver o que as alternativas falam para mim. O complexo de Golgi recebe proteínas sintetizadas pelo retículo endoplasmático? Como que são os estágios da secreção que eu falei para vocês? Se a minha célula ela vai secretar alguma coisa que ela produziu, o único lugar que ela pode produzir proteínas é justamente no retículo endoplasmático. Então, beleza, vamos ver as outras. Envia proteínas nele sintetizadas para o retículo endoplasmático? Não, o meu complexo de Golgi não produz proteína. Ele não sintetiza proteína, ele não tem ribossomo para fazer isso. C. Recebe polissacarídeos sintetizados no retículo endoplasmático? Recebe polissacarídeos? Não, né? Não recebe polissacarídeos, não recebe monossacarídeos, porque isso daqui é carboidrato. Tá? Então, ninguém vai mandar carboidrato para o complexo de Golgi. Ele não trabalha com carboidratos em hipótese nenhuma. Envia polissacarídeos? Não também, né? Ele não consegue produzir polissacarídeos. E recebe monossacarídeos errado também, porque ele não trabalha com monossacarídeos em hipótese nenhuma. Então, a alternativa correta é justamente a alternativa A. De novo. Tá? A minha célula, o meu núcleo, vai mandar ordem para produzir uma proteína. Essa proteína vai ser produzida no retículo endoplasmático. E se ela precisar sair da minha célula, se ela for um hormônio, por exemplo, ela se dirige ao complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi pega essa proteína, dá o tratamento e elimina sim. Tá? Então, era uma pergunta mais para a gente saber a sequência do processo de secreção. E essa sequência é sempre qual? Núcleo, retículo, complexo. Tá? Sempre isso. Alternativa A, então. Enem. Cara, esse exercício, eu amo esse exercício de paixão. Eu vou defender ele até não poder mais, porque, na minha visão, cara, esse exercício é o suco do vestibular atual. Ele é sensacional porque ele pede uma coisa que eu prego demais para vocês, que é o raciocínio. Seguinte, ó. O nível metabólico de uma célula pode ser determinada pela taxa de síntese de RNAs e proteínas. Beleza. Processos dependentes de energia. Beleza também. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. O que ele está falando? Dependendo da disposição de nutrientes que a minha célula vai ter, ou dependendo do que essa minha célula é feita para fazer, dependendo da função que ela tem que desempenhar, o citoplasma dela vai ter mais ou menos determinadas organelas. Bom, em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Tá bom. E aí ele te dá 5 imagens para você ver. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Nossa, senhor, que coisa difícil. Não é. O que o enunciado falou para a gente? Ele falou, gente, dependendo do que a minha célula surgiu para fazer, ela vai ter mais ou menos componentes. E aí, lembra da nossa aula, onde eu coloquei para vocês a definição de célula. A célula é uma unidade morfofisiológica, forma e função. Tudo vai depender do que ela surgiu para fazer. Então, a célula que surgiu para produzir energia é uma célula que vai precisar ter mais mitocôndria. Tranquilo? Por exemplo. O que ele quer?
Agora, ele quer, ó, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado. Qual organela que vai realizar síntese de RNAs e proteínas, que está aqui em cima? O retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Então, gente, se eu quero produzir uma célula que tenha um metabolismo de síntese mais elevado, a hora que eu olhar essa célula no microscópio, o que ela vai precisar ter mais do que o normal? Retículo rugoso. Então, era só eu procurar qual dessas figuras aqui tem a maior quantidade de retículos endoplasmáticos, que é a figura de número 4. Quando surgiu essa pergunta, o ano que teve essa pergunta no Enem, se eu não me engano, foi 2018. E o pessoal ficou em choque, porque falaram, meu, que pergunta difícil. Mas não é. O que a gente precisava saber? A gente precisava saber que eu quero uma célula que produza mais energia, desculpa, eu quero uma célula que tenha uma síntese de proteína maior? Quero. Quem vai fazer isso para mim? O retículo. Então, eu vou ter mais síntese de proteína se eu tiver mais retículo. Por que eu falo que essa questão é um suco do vestibular atual? Porque adiantava eu saber simplesmente que o retículo endoplasmático produz a proteína? Faz a síntese da proteína? Muito provavelmente não. Eu ia precisar trabalhar com essa informação. A gente precisava ter a capacidade de raciocinar que, pô, se é ele que sintetiza a proteína e eu quero uma célula com um nível de síntese maior, então, peraí, eu preciso aumentar a quantidade dele. Agora, não é uma pergunta difícil. Beleza? Isso que eu prezo para vocês o ano inteiro. Vamos raciocinar com as coisas que a gente tem na cabeça. Então, a minha figurinha 4, alternativa D. UFLA. Na coluna da esquerda encontram-se nomes de organelas celulares e na coluna da direita, importantes processos fisiológicos. Marque a sequência que representa a correlação correta entre as duas colunas. Então, aí você tem as organelas e você tem os processos. Ribossomos. Ribossomos fazem o quê? Uma coisa, síntese de proteína. Retículo endoplasmático rugoso. Desculpa, retículo endoplasmático. Só. Ele não especificou. O que eu posso colocar lá embaixo? Eu não tenho uma função, eu não tenho um processo por organela. Então, nesse daqui, vocês já iam secos, colocando, o retículo endoplasmático ele também vai na síntese de proteína. Só que não pode ser. E aí vocês lembram que no retículo endoplasmático eu posso ter o rugoso, que aí sim sintetiza proteínas, só que eu posso ter o retículo liso. O retículo liso faz o quê? Ele é responsável pela síntese de lipídios e pela desintoxicação da minha célula. Então, no retículo endoplasmático, eu vou assumir que esse retículo é o liso, porque a função do rugoso já foi pega pelo ribossomo. Então, a função 2 vem para a letra E. Tá? Então, ribossomos ficou com a C. O retículo endoplasmático ficou com a E. Mitocôndrias só servem para um propósito, síntese de ATP, não é? Produção da minha energia, fica com a A. Lisossomos servem para digestão celular. E o aparelho de Golgi, justamente, serve para empacotamento e secreção. B. Tá? CEADB, alternativa C. Tranquilo? Vamos fazer o último.
eu recebi aqui o informe do Zoom que falta 10 minutos. Na verdade, eu acho que dá para fazer até mais. Vamos esperar um pouquinho. Ó. Próximo. Os processos de secreção celular são feitos na sequência. Beleza. De novo, um exercício que pede a sequência do processo de secreção. Alternativa A. Aparelho de Golgi, retículo granular e retículo agranular. Espera aí, a minha secreção começa pelo aparelho de Golgi? Não. E outra, a minha secreção tem a participação do retículo agranular, que é o liso? Não, também. B. Vesículas de transferência, retículo endoplasmático agranular e aparelho de Golgi e grânulos. Trata do retículo agranular também? Não. Retículo endoplasmático granular, vesículas de transferência, aparelho de Golgi e grânulos. Ó, essa daqui tem potencial. Não tem? Começa pelo retículo certo, tem aqui uma vesícula de transferência, beleza, vai para o aparelho de Golgi, aí o aparelho de Golgi empacota e forma os grânulos. Tá bom. Vamos ver as outras. D. Aparelho de Golgi, já está errado aí. Não começa no aparelho de Golgi. Alternativa E. Retículo endoplasmático agranular, está errado também, porque não começa nele. Então, alternativa C. Certo? O meu retículo sintetiza essa proteína e ele não pode simplesmente jogar essa proteína direto no meu retículo no complexo de Golgi. Então, vamos pensar um pouquinho o que vai acontecer aqui. Entre a minha proteína ser produzida no retículo rugoso e chegar até o complexo de Golgi, ela não tem que passar pelo citoplasma? Tem. O citoplasma não é um monte de água e sal mineral? É. Proteína é polar. Então, se eu simplesmente jogasse essa proteína e deixasse ela percorrer todo o meu citoplasma, até chegar no aparelho de Golgi, uma parte dessa proteína seria dissolvida pela água, não é? Então, nada mais justo que eu colocar essa minha proteína numa bolinha, que é a vesícula de transferência, até ela chegar no aparelho de Golgi. Beleza? Então, por mais que vocês tenham estranhado o fato de ter aqui esse termo, se a gente parar para analisar o que está acontecendo, faz sentido. Ok? Por isso que é a alternativa C. PUC. No interior da célula, o ATP produzido em um processo 1 é utilizado na síntese de enzimas digestivas 2 e no mecanismo de digestão de partículas fagocitadas 3. Os três componentes celulares relacionados direta e respectivamente com 1, 2 e 3 são mitocôndrias, ribossomos e lisossomos. Alternativa A, vamos ver. O meu ATP é produzido em um processo 1. Quem produz o ATP para mim? Mitocôndria. Beleza. É utilizado na síntese de enzimas digestivas. Onde que eu vou marcar lisossomo aqui? Não vou marcar o lisossomo. Ribossomo, né? Oi? Seria o ribossomo? A enzima também é uma proteína, né? Exato. Toda enzima é proteica. Então, quem realiza a síntese de enzimas é o mesmo que realiza a síntese de proteínas. Então, o 2 é o ribossomo. E o terceiro, aí sim, mecanismo de digestão de partículas. Quem faz a digestão para mim é o lisossomo. Então, 1 mitocôndria, 2 ribossomo, 3 lisossomos. Alternativa A. Tranquilo?
Ó, faltam 4 minutos para a gente terminar essa reunião aqui. O que eu vou fazer? Eu já vou encerrar e eu vou mandar outro link lá no grupo para vocês. Beleza? Para não parar no meio do exercício. Mas já voltamos.